Évora é uma das cidades mais belas do nosso país e considerada até património mundial pelos testemunhos históricos que nos transmite. A sua importância não é de hoje. Dom João I elevou-a a segunda cidade do reino. Dom Manuel reformulou-lhe o fural e manteve-lhe os privilégios. E Dom João III criou aqui uma universidade. Assim, a cidade foi crescendo durante os séculos XV e XVI, tendo sido enriquecida com numerosos edifícios civis e religiosos e escolhida frequentemente para sede temporária da corte. Por que escolhemos hoje a cidade de Évora? No início do século XVII, importantes acontecimentos tiveram aqui lugar. Estamos no largo das alterações de Évora, de que esta lápide nos dá testemunho. Grande avalo político, precursor e anúncio dos sucessos extraordinários de 1640. Alexandre Herculano. Mas que teria acontecido para o historiador Alexandre Herculano falar dos sucessos extraordinários de 1640? É que Portugal perdeu a sua independência no ano de 1580 e só a recuperou em 1640. E como foi possível isto ter acontecido, sabendo nós que Portugal tinha sido um próspero e florescente império? A partir de meados do século XVI, o Império Português entrou em decadência. Vários foram os motivos que contribuíram para este facto. Era um império muito vasto, disperso pela Ásia, África e América. Não tinha havido investimento na agricultura e na indústria, e o despovoamento do reino foi-se acentuando em virtude da imigração para a Índia e para o Brasil. Por outro lado, os territórios ultramarinos eram atacados por potências estrangeiras e o próprio rei Dom João III viu-se obrigado a abandonar algumas praças do norte de África. Maus anos agrícolas contribuíram também para piorar as condições de vida, fazendo crescer a fome e a peste em todo o país. Em contraste com a decadência do Império Português, a Espanha vivia um período de riqueza e esplendor, sobretudo devido à exploração das rotas da prata que o seu império lhe fornecia. Em Portugal, a situação agrava-se ainda mais quando Dom João III morreu sem deixar nenhum filho vivo. Assim, sucedeu-lhe o seu neto Dom Sebastião, que, como deves calcular, herdou um reino débil e empobrecido. Dom Sebastião, ainda muito jovem e inexperiente, influenciado certamente por alguns conselheiros, pensou que lhe era possível resolver os profundos males do Império Português. Por isso, tendo Ceuta, Tânger e Mazagão sido vítimas dos ataques dos muçulmanos, decidiu organizar uma grande expedição ao norte de África. Mas afinal, em 1578, em Alcácer Quibir, as tropas portuguesas acabaram por ser vencidas numa batalha onde também desapareceu o próprio rei. Este desastre marcou profundamente a população do reino, que acabava de perder o seu rei. Foram momentos de dor e de incerteza, pensando muitos que ainda seria possível o seu regresso, o que não veio a acontecer. Colocou-se então o problema da sucessão. Ora, durante o período em que Portugal se encontrava florescente, as casas reais portuguesa e espanhola uniram-se diversas vezes através de casamentos. De facto, Dom Manuel I casara por 3 vezes com princesas espanholas. Do casamento com Dona Leonor nasceram vários filhos.
A filha mais velha de Dom Manuel, Dona Isabel, casou com Carlos I, rei de Espanha e imperador da Áustria. Deste casamento nasceu Filipe II. Por sua vez, o filho do rei Dom João III casou com Dona Joana, que era irmã de Filipe II, e tiveram um filho, Dom Sebastião. Ora, perante o desaparecimento de Dom Sebastião em Alcácer Quibir, surgem 3 pretendentes à coroa e todos eles netos de Dom Manuel. Filipe II, rei de Espanha, Dona Catarina, duquesa de Bragança, e Dom António, prior da Ordem Religiosa e Militar do Crato. Assim, reuniram-se as cortes em Almeirim para resolver este problema da sucessão ao trono. A burguesia e grande parte da nobreza apoiavam Filipe II de Espanha, esperando recompensas em cargos e no alargamento do comércio aos territórios americanos do florescente Império Espanhol. Alguns nobres, defensores da independência do reino, apoiavam Dona Catarina, duquesa de Bragança. O terceiro pretendente, Dom António, prior da Ordem Religiosa e Militar do Crato, era apoiado sobretudo pelo povo. Chegou mesmo a ser aclamado rei em Santarém e Lisboa, o que levou Filipe II a invadir Portugal. Os espanhóis venceram os portugueses em Alcântara e travaram diversas batalhas navais nos Açores. Assim, Filipe II é aclamado rei de Portugal nas Cortes de Tomar em 1581. Nestas cortes, comprometeu-se a respeitar a autonomia de Portugal em igualdade com a Espanha, dando-se início a uma monarquia dualista. Esta União Ibérica manteve-se durante 60 anos, período em que reinaram em Portugal os reis Filipe II, III e IV de Espanha. Durante o reinado de Filipe II de Espanha, viveu-se com alguma prosperidade. O mesmo não vai acontecer nos reinados seguintes, tendo o descontentamento atingido o seu ponto mais alto durante o reinado de Filipe IV. As dificuldades sentidas em Portugal são, em parte, explicadas pela decadência do Império Espanhol. A Espanha envolveu-se em guerra com vários povos europeus, nomeadamente com a Inglaterra, França e Holanda. Em sequência destas guerras, os ingleses e os holandeses atacaram então os territórios espanhóis e também os territórios portugueses em África, na Índia e na América. Portugal ia assim perdendo o seu império, pois não tinha possibilidades de se defender das potências inimigas da Espanha. Por último, a Espanha teve também dificuldades internas, sendo a mais grave a da revolta da província da Catalunha. Esta situação faz com que a Espanha precise cada vez mais de homens e de dinheiro. Assim, lança impostos sobre Portugal, recruta homens para a guerra, agravando mais a situação. Multiplicam-se então os protestos populares. O primeiro motim dá-se no Porto em 1628. 9 anos mais tarde, os pescadores de Lisboa recusam-se a pescar por causa de um novo imposto. E nesse mesmo ano, aqui em Évora, inicia-se a revolta que vai alastrar primeiro ao Alentejo e Algarve e depois a todo o país. Mas a nobreza também estava descontente porque não tinha conseguido obter cargos e privilégios que os monarcas espanhóis lhes haviam prometido. O mal-estar generaliza-se a todo o reino e um grupo de nobres começou a preparar uma revolta contra o domínio espanhol. Convenceram o Duque de Bragança, Dom João, neto de Dona Catarina de Bragança, que tinha sido uma candidata ao trono em 1580, a aderir à revolta. No dia 1º de dezembro de 1640, pelas 9 horas, dirigiram-se ao Terreiro do Paço, aprisionaram a representante do governo espanhol, a Duquesa de Mântua, e mataram o seu secretário Miguel de Vasconcelos. Dom João, Duque de Bragança, é então aclamado rei de Portugal.
Como se compreende, a primeira tarefa do novo rei Dom João IV prendeu-se com a organização do exército e com a reconstrução das fortalezas, principalmente as localizadas junto à fronteira. Após alguns recontros em zonas vizinhas da Espanha, ocorreu a primeira batalha no Montijo, próximo de Badajoz, seguindo-se depois batalhas em Montes Claros, Linhas de Elvas, Ameixial e Castelo Rodrigo. O rei procurou também, junto das cortes europeias, o apoio e o reconhecimento da independência de Portugal. Em 1688, a paz foi finalmente assinada em Madrid, já na regência de Pedro II. Assim, e após 28 anos de difíceis guerras, Portugal recuperava novamente a sua independência.